E no ar, mais um episódio do BaiCast, o podcast da Baico, onde falamos de empreendedorismo, gestão, avaliação de empresa e, claro, compra e venda de negócio. E hoje, ninguém melhor para falar para a gente de modelo de negócio, criação de empresas, que uma jovem empreendedora que vai mostrar para a gente como criar 2 negócios, gerir 2 empresas simultaneamente, oportunidades e, claro, os desafios que são trazidos. Seja muito bem-vindo ao BaiCast, tá, Yara? Muito obrigada, estou muito feliz, muito honrada pelo convite e amei conhecer o trabalho de vocês e estou animada. Ah, então ótimo. Então, para a gente começar, me fala a sua origem empreendedora, o porquê que você foi para esse setor de moda, para esse setor que tem também as suas dificuldades, mas também traz ali um oceano de oportunidades, só para a gente entender a visão que você teve. Então, quando eu comecei a We Are Intimates, eu tinha vivido uma experiência de revenda anterior. Então, eu comecei a revender lingerie, eu tinha 16, 17 anos. Fazendo 17, assim, tinha acabado de começar a faculdade e eu queria ter uma renda extra, assim. Eu falava, gente, eu preciso de ter meu próprio dinheiro. No vestibular, eu vendia algumas pulseiras. Então, eu já tinha um valor mensal muito bom. Tipo, eu vendia R$5.000 de pulseira no vestibular. Ó, que legal. E aí, quando eu saí da faculdade, eu falei, gente, eu preciso vender alguma coisa. Pulseira não tá fazendo mais sentido, porque eu não tava tão mais, assim, né, na moda. Aí, esse tipo de pulseira, que era aquelas chambalazinhas, sabe? Sim. Que juntava uma bolinha. Eu fazia essas pulseiras. Eu falei, eu preciso de alguma coisa pra eu conseguir ter o meu dinheiro, pra eu conseguir essa independência financeira, manter, né, essa independência. E eu comecei a buscar um nicho de mercado. Nesse momento, eu lembro que eu ficava muito reflexiva entre as minhas opções ali no momento. Porque era muito específico, né? Na minha idade, assim. As minhas amigas, elas compravam roupa, compravam acessórios, comprava sapato e comprava maquiagem. Naquela fase, né? De pele não tão boa. Então, você usava um pouco mais de maquiagem, né? Essa ideia, assim, minimalista não era tão atraente. A gente queria ter roupa pra todos os eventos diferentes. Então, tipo, tava muito nessa mesma linha, assim. E acabava que muitas das pessoas do meu círculo estavam dominando essa área de vestuário e acessório. E eu falei, gente, eu preciso de pensar em uma coisa que seja diferente do que o que todo mundo tá fazendo. E eu fiz uma viagem para os Estados Unidos. Eu fui e conheci a Victoria's Secret. E eu falei, gente, que surreal, assim, eu achei a coisa mais linda do mundo. E eu entrava na loja, eu lembro que eu fiquei meio perto, assim, eu ia sempre, eu falava, gente, encantada, assim. E eu sempre gostei muito de pijama, sabe? Não era nem tanto lingerie, mas assim, eu amava esse universo, assim. E naquele momento dessa viagem, eu acho que foi um pouquinho antes de eu pensar em vender outra coisa, eu falei, eu acho que isso falta muito. Mas isso naquela idade dos 17? No Brasil, isso. Foi até um pouquinho assim, foi um pouco antes dos 16, assim, sabe? Nossa, eu tava entrando nos 16. Aí eu lembrei disso, na hora que eu tava pensando em algum segmento, eu falei, gente, quem que vende lingerie? Do meu meio, ninguém. Tipo assim, eu olhava assim, eu não conseguia pensar em ninguém da minha idade, um produto parecido. E eu falei, gente, eu preciso entender isso, eu acho que faz sentido. Só que na época que eu comecei, era muito recriminado esse setor, sabe? Era muito assim, não tinha uma grande empresária de lingerie. A gente tinha empresas que dominavam o mercado dessa área, que são, né, as multinacionais aí. E a gente tinha as sacoleiras com as marcas que revendiam, que atuavam na revenda. Então, essas marcas já eram marcas de atacados para sacoleiras. Não era nem marca de atacado no modelo de franquia, né? Então, E um público muito difícil, até para você trazer ali aquele tom, aquele nicho. Porque como falar, né, de venda de moda íntima, de lingerie, de algo que ainda não era tão popular, tão fácil de lidar, né, como é hoje. Então, você empreende nesse mercado há o quê? 8 anos? Nesse mercado, 13 anos. 13 anos. De 2016? 16 até. 13 anos. 13 então, você pegou uma visão muito boa, uma conscientização de mercado mesmo. Exatamente. Mas foi uma coisa assim, igual todo mundo pensa, né? Nossa, mas ela já sabia, ela sempre quis fazer isso, ela amava lingerie. Não, tipo assim, eu queria realmente uma oportunidade, sabe? E eu nunca tive medo de desafio, assim. E nesse momento que eu decidi, eu lembro que pra mim era muito desafiador. Porque eu falava assim, gente, como que eu vou oferecer isso pras pessoas? É lindo, eu gosto, mas assim, o que eu vou falar na hora de vender?
Porque quando eu comecei com a lingerie, era um item extremamente sexual. Assim, a lingerie bonita. Não era uma peça para você usar para se sentir bem. 13 anos atrás, ninguém cogitava mensurar que autoestima seria um produto. Entendeu? Para você vender. Definição. Então, assim, eu precisei encontrar ali um argumento de venda para conseguir construir a confiança da minha cliente de que aquele produto realmente poderia ser usado em uma situação fora da cama. Com outra pessoa. Sabe, assim? Então, foi muito desafiador. Só que isso tinha uma conexão muito grande comigo. Porque eu sempre fui uma pessoa muito na minha, muito quieta. Eu nunca fui de sair, cristã. Então, tipo assim, quando eu trouxe um produto desse, todo mundo assustou. Mas, ao mesmo tempo, todo mundo falou, gente, curioso ela falar disso. Por que ela tá vendendo isso? Como que ela tá falando isso? Então, eu acho que, tipo, isso acabou construindo uma narrativa que condizia ali com quem eu era. E as pessoas tiveram curiosidade de entender o porquê de eu estar vendendo aquilo ali, enfim, sabe? Sim. Se não era um produto assim que eu realmente estaria usando ali em outros contextos, a não ser realmente uma situação de autoestima, de me sentir bem, de me cuidar, sabe? E você começou representando uma marca. Nesse início, como que foi entender fornecedor? Eu busquei fornecedores com experiência no mercado, sabe? Eu lembro que no início eu namorava uma pessoa no Rio de Janeiro. E quando eu falei que eu queria esse produto, ele falou assim comigo, Ui, tem algumas marcas aqui no interior do Rio que são muito boas de lingerie. Você quer conhecer? E aí eu fui pra viajar com ele e conhecer essas empresas. Então eu já entrei no mercado tentando compreender onde atuavam as maiores marcas hoje nacionais. Sim. E quando eu entrei, eu quis começar pela revenda, que eu falo muito com as minhas alunas, eu acho muito mais fácil a gente aprender com quem sabe. Exatamente. Então, assim, vamos tentar conhecendo o produto, né? Não adianta a gente ter um conhecimento superficial de algo que a gente quer dominar e que a gente quer ser autoridade. Então eu falei, eu preciso entender. E aí eu comecei com 3 marcas, depois eu expandi para um mix de 7 marcas e eu fiquei 6 anos como uma multimarca de lingerie. E como que você fazia a sua distribuição? Eu fazia minha distribuição. Primeiro, esse primeiro momento, eu conheci todas as marcas pessoalmente. Eu fiz essa primeira visita pessoalmente. Fiz as compras de uma forma muito péssima. Tipo assim, eu não conhecia o produto, eu não entendia minha cliente, eu não fazia a menor ideia de quem eu queria atingir. Eu fiz aquela compra, assim, na impulsividade, né? Não vou nem falar que foi no instinto, porque eu acho que ia ter sido menos pior. Mas assim, eu fui muito impulsiva nessa compra. E foi muito desafiador, porque eu não entendia mesmo, sabe? Com quem eu tava falando, quem ia querer comprar o meu produto. Porque na minha cabeça, o meu plano perfeito seria vender para as minhas amigas. Mas assim, a realidade ela é completamente diferente. Totalmente. Minhas amigas olhavam para aquilo ali e elas falavam assim, ui, eu não namoro. Tipo assim, eu não vou usar isso. E realmente, assim, eu olhava para as minhas amigas todas com calcinha de algodão, entendeu? De verdade, assim, era o normal. Não tinha calcinha de renda bonitinha pra você usar. Há 13 anos atrás, totalmente. Sem condição, entendeu? Ainda mais com 16, 17 anos, sabe? Então, assim, foi muito desafiador entender quem era meu cliente. Então, eu comprava essas peças no Rio. Elas chegavam pra mim em BH. A primeira compra eu fiz pessoalmente. As outras compras eu fazia à distância. Essas peças vinham pra mim. E o meu modelo de revenda era porta em porta. Tipo assim, sacoleira, atendia todas as minhas clientes em casa. Então, eu fiquei mais 6 anos... educando o mercado que era autoestima e não exatamente um objeto sexual, algo que teria completamente. E aí meus atendimentos começaram a ser terapia, sabe, assim. E aí eu comecei a entender. Hoje pra mim faz muito sentido, mas assim, é aquela situação que você, na hora que você tá fazendo, você não faz a menor ideia. Você tá fazendo ali... Por que tá acontecendo aquilo, né? Que é realmente uma coisa que você tá acreditando que vai dar certo, entendeu? Mas até dar certo, até ser validado, várias coisas passam pela sua cabeça. Então, assim, eu queria construir a confiança das minhas clientes e eu queria que elas entendessem que a Uiara, pessoa física, né, porque eu atendia ali, não existia marca, não existia nada, era um lugar seguro, sabe? Tipo assim, você vai me receber na sua casa, você pode confiar no que eu tô te falando, eu não vim aqui pra te extorquir, entendeu? Eu não quero tirar o seu dinheiro a qualquer custo, eu quero que você viva uma experiência nesse atendimento. Até porque naquele primeiro momento a minha ansiedade, a minha vontade, a minha ambição e a minha inspiração era entender minha cliente. Uhum. Então, assim, eu falo que nesses primeiros anos, foram 6 anos, assim, de um trabalho árduo mesmo, que só eu e Deus sabemos, foi uma pesquisa de mercado intensa e foi um conhecimento num nível de profundidade das minhas clientes que eu falo, assim, que é uma coisa, o que eu tenho de mais
precioso, assim, hoje, sabe? E você traz um elemento muito importante, porque foi, então, uma curva de aprendizado muito longa. Então, 6 anos você ficar, entre aspas, mais errando do que acertando, tendo uma objeção de mercado, uma nova cultura, uma educação que você tem que começar a fazer até que o mercado possa ser, de fato, um consumidor daquilo. Qual que foi o seu nível de desistência, o seu nível de estresse que trouxe aí esse início da jornada empreendedora, esses 6 primeiros anos? Ai, nossa, foram muitos, assim, sabe? Foi um nível muito alto de estresse, foi uma curva de aprendizado muito instável, sabe? Porque eu falo assim, que se a gente entende que a gente não sabe e que a gente partiu pro sabe, e que isso é algo linear ou que isso é algo muito estável, a gente se frustra demais, sabe? E eu ficava muito nessa situação de, tipo, existe 2 opções. A primeira eu aprendo, a primeira eu erro, a segunda eu aprendo. Só que, na realidade, eu tava falando isso numa mentoria esses dias, não é isso. A gente erra, e a gente erra, e a gente erra, e a gente aprende. E se a gente não conseguir, nessas 3 etapas aqui que eu coloquei, que eu errei, aperfeiçoar o processo para eu conseguir acertar, não existe o acerto. Existe vários erros que vão se estruturando ali dentro do contexto desse erro para que você consiga se aperfeiçoar para acertar. Eu falo que tem uma coisa que não falha, que é persistência e constância. E a disciplina faz com que você tenha esses 2 elementos de uma forma muito vital. Então, assim, se esse é o seu caminho, você vai errar com a certeza de que o acerto é um desfecho certo. E que o resultado... Né? E que o resultado, não tem como o resultado não vir. Só que tem gente que desiste e tem gente que não desiste. Então essa é a única diferença de quem deu certo e quem não deu, entendeu? E você falou de uma coisa muito legal, porque levou tempo, né? Não, muito tempo. Eu falo assim, que hoje, com a minha segunda empresa, porque eu tô falando agora da We Are Intimate, mas hoje com a minha segunda empresa, eu consegui o que eu consegui nesses 10 anos de caminhada com 2 anos em relação a faturamento. Porque essa primeira empresa, e eu falo isso assim, na minha 10ª empresa vai ser totalmente diferente também, mas a questão é que eu aprendi errando, né? E eu falo assim, que no momento que eu comecei, não existia um Instagram para você assistir um Reels de empreendedorismo. Não tinha uma página de um empreendedor que você é enlouquecido postando a rotina todos os dias de como que ele faz, o que funciona, como que é, o que não é, entendeu? Então, assim, eu lembro que eu ficava comprando livro e lendo os empreendedores que eu amava, tipo assim, pesquisando dentro do possível ali, mas eu não tinha esse nível de acesso de informação que eu consigo ter hoje, sabe? E isso é muito interessante porque foi na raça que você cria um modelo, você acredita naquilo que aparentemente era muito desconectado com o que as pessoas esperavam de você, e aí você acredita que aquilo é uma tendência com base em uma viagem, que teoricamente não foi de negócios, foi uma viagem de férias, que você observa e fala, uai, tá acontecendo algo aqui que eu posso levar, ser pioneira e criar um conceito novo. Então, todo esse contexto de coisas que vão acontecendo, que naquele momento não faz sentido nenhum, mas depois você entende a construção do que está sendo feita, é onde que a gente começa a ver habilidades muito grandes de empreendedor, né? Que é ver coisas onde não são tão claras, ter resiliência, ter paciência com relação a isso, e você começa então a criar autoridade, criar um network melhor, que as pessoas agora começam então a confiar que não é uma aventura, não é uma menina que tem uma ideia, não, é algo que foi pensado, testado, foi ajustado ao longo do seu tempo para que o modelo de negócio fizesse sentido como um todo. Eu queria entender um pouco melhor como que fica, então, essa visão, né? Passaram-se 6 anos, foi de porta em porta. Em algum momento você entra para o digital, como que você começa, então, a colocar a marca em xeque, a sua visibilidade, a sua autoridade, como ela começa a acontecer? Então, como que foi? Eu comecei a entender que faltava determinados produtos. Você falou sobre os desafios, acabou que eu não... perdi um pouquinho, mas o que aconteceu? Eu comecei a viver algumas situações e eu falo que hoje os meus maiores desafios, eles se tornaram as minhas maiores oportunidades da minha vida. Então, hoje, depois de 13 anos levando porrada, assim, né, porque é uma atrás da outra todos os dias, a gente começa a entender que não existe desespero. O que pode acontecer é um despreparo, emocionalmente falando.
Então, assim, antes eu vivia contextos, eu tô vivendo vários cenários desafiadores de mudança hoje nas empresas e isso me desestabilizava completamente. Então, eu comecei a entender que não era mais sobre desestabilizar, era sobre compreender e lidar com aquilo da forma que realmente era. Então, os desafios que eu vivia, eu sempre procurei uma forma de criar oportunidade diante deles. Então, quando eu comecei a We Are Intimates definitivamente, eu comecei porque uma das minhas revendedoras, que teve um momento que eu não conseguia atender mais, eu contratei revendedoras para trabalharem comigo e eu comecei a pagar a comissão. Eu tinha um estoque maior que eu terceirizava para essas meninas e uma delas comprou produtos com os meus fornecedores e começou a fazer uma curadoria de produto pessoal para vender para as minhas clientes. E os atendimentos eram centralizados em mim. E aí uma cliente me ligou e falou, ui, deixa eu te falar, fulana veio me vender aqui, só que ela tá com umas peças que eu acho que não tem muito a ver. Você quer que eu te mande uma foto e tal? Aí nessa hora, primeiro eu já percebi, eu falei, meus clientes estão me conhecendo muito bem. Uhum. Ponto importante. Agora, o que essa mulher tá arrumando, né? Eu falei assim, não. E você viu que você vendeu valor. Em todo momento você vendeu valor. Porque Exatamente. ela sabia que a sua proposta de valor era totalmente diferente daquele produto. Quando ela me mandou a foto, eu falei, gente, tá explícito que não é meu. Chamei essa revendedora, fui conversar. Ela falou, não, mas é porque eu achei que não tinha problema. Isso assim, em contrato já estava definido que não era permitido comercialização de nenhum outro produto que fosse fora do meu escopo de material que eu entregava pra ela, sabe? Até porque a marca manter ali. Exatamente. Não era um We Are Intimates, mas era o Yara, né? Então, assim, quando isso aconteceu, eu falei, gente, só tem uma forma de conduzir isso com muita sabedoria. Criando meu próprio produto. Então, e aí assim, foi, então, uma virada. Foi a virada de chave. Essa foi a primeira grande virada. Porque aí, nessa hora, com essa situação, eu vejo que deixamos de ser revenda para ser uma empresa. Uma marca. Uma marca, entendeu? Isso aconteceu... empresa eu falo porque eu também não via como uma empresa, sabe? Assim, eu via como uma coisa que eu fazia para ter um dinheiro. Só que, tipo assim, do nada virou 50 mil reais todo mês. Entendeu? Eu queria, tipo, 5. Eu queria 10. E o mercado começou a entender, a consumir e se torna, de fato, algo bem maior. Exatamente. A gente começou, eu lembro disso, 2016. 2019... 2016? Ué, 2016 não. 2016 que você falou tá mais tarde, né? Foi antes, foi 2013. 13 você começa que você tinha 16 anos. Isso. Aí você fica 6 anos... 16 eu começo a UI. Eu comecei a We Are Intimates de 16 para 17. Ah, com 4 anos de revenda. Isso. Ah, sim. Comecei com produtos, né? Eu não virei uma marca de uma vez, de um dia pra noite. A We Are Intimates, nesse primeiro momento, ela virou mais uma marca dentro das multimarcas que eu vendia. Então, como você já tinha um público formado, já entendia, ao invés de você eu introduzi 3 produtos. Você colocava... E coloquei minha etiqueta. Genial. Então, você... Mas eu nunca tirei a etiqueta das pessoas que eu revendia. Até porque, na minha cabeça, eu falo muito isso. Eu tenho referências que eu falo com todas as pessoas. Eu não tenho problema nenhum em falar das minhas referências em lingerie hoje. E de produto também. Então, tipo assim, eu nunca fui a pessoa que falei, vou tirar a etiqueta do meu fornecedor pra ninguém saber. E isso me trouxe muita segurança no momento que eu decidi apresentar o meu produto. Porque eu tinha plena convicção que o meu produto seria... diferente de tudo o que eu tava apresentando pro meu cliente. Então, eu queria diferenciar, inclusive. Falei assim, olha, isso não é meu. Isso não é meu. Porque você se posiciona na revenda, mesmo criando ali uma nova aba, um novo modelo de negócio que você tá começando a criar, você não corta a sua vaca leiteira, que você já tinha recorrência. Só que o que aconteceu? Foi muito louco isso, eu lembro direitinho. Porque quando eu trouxe o primeiro produto, eu achei que não ia performar tão bem. Porque quando eu comecei a produzir, eu acho que o primeiro sutiã que eu fiz foi 2015. Foi bem um pouquinho antes da loja. 2015, 2014, 15. Depois eu vou até olhar direitinho. Mas eu sei que eu fiz um sutiã, eu falei, gente, eu quero um sutiã sem aro, sem bojo, sem forro. 3 primeiras coisas. Isso, nessa data... Muito disruptivo. Minha mãe falou assim, você tá delirando. Falei, Yara, sabe quem que vai usar isso? Ninguém. E ela falou desse jeito, eu tava toda feliz em casa. Eu olhei no YouTube como que fazia o sutiã, assim, comecei a costurar, que minha avó me ensinou a costurar. Aí eu fiz o sutiã todo lindo. Chegou no final, eu já não conseguia mais costurar. Eu falei, gente, eu não consigo mais costurar na mão. Falei assim, né, não dou conta mais, eu vou colar com os perbondas só pra eu vestir, pra eu ver como é que tá. Aí eu peguei o sutiã, coloquei assim, vesti. Aí eu falei, gente,
assim, juro, eu fiquei assim, impactada. Eu falei, você entrou a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Aí minha mãe chegou, falei, mãe, quero te mostrar uma coisa, você tá preparada? Ela, tô, claro, quero ver. Aí ela, Yara, eu coloquei, mãe, o que você achou? Aí ela, Yara, é lindo, mas... Mãe é mãe, filha, né? Não vai poder... Ninguém vai usar isso. Falar que ficou feio. Ninguém vai usar isso. Aí eu falei assim, vai. Falei, vai usar. Falou, não, Yara, mas olha aqui pra você ver, filha, como que uma pessoa vai colocar isso se o mamilo dela vai ficar aparente? Como que ela vai colocar isso se não tem um aro pra sustentar? Como que você coloca na base do sutiã um elástico? Não tem nada que sustente. E meu sutiã ainda era de vestir, ele não era de abotoar. Eu falava assim, imagina se o sutiã apertar, vai ficar desconfortável. Não tem como, filha, infelizmente. Aí eu coloquei um strapzinho no primeiro top. Isso pra minha mãe era tipo assim... Nem vou falar, era o auge da loucura, extremamente sensual. Você sair com um trem, uma tira aqui no meio do peito, tinha assim. Você tá incitando alguma coisa que não é o empreendedorismo, filha, né? De Jesus, filha de Jesus, para. Falei, mãe, não dá, eu vou ter que fazer, eu quero muito fazer. Aí eu peguei pro meu quarto, na frente do espelho, apresento a vocês o meu novo sutiã, não sei o que, nananã. No outro dia, tinha 40 encomendas. 40 pedidos? Do sutiã de R$100, que eu tinha costurado e colado com super banda. Que eu não tinha ninguém pra fazer. Eu não tinha a menor ideia de como que eu ia atender 40 pedidos. Aí eu falei, oi, fulano, tudo bem? É sob encomenda, ele demora 15 dias pra ficar pronto, tudo bem? Tudo bem. Aí meus clientes faziam um depósito pra mim na caixa, que eu vendia no depósito. Nossa! Eu não tinha cartão. Então o teste já começou... Validado. Validado. Mas assim, testar pequeno. Exatamente. Que eu sou essa pessoa. Mesmo. Exatamente. Então, assim, foi muito incrível. Isso que você Aí, nesse momento, virou, entendeu? Você tá perguntando qual foi o momento que foi a virada de chave. Foi nesse momento que eu percebi que existia um potencial para uma marca com a minha identidade, com o meu DNA. E não era só pelo produto, era pela confiança que os meus clientes tinham em mim e pela forma que elas entendiam o que eu tava oferecendo, sabe? Então, mas isso foi 15 para 16, então. 15 para 16. E você empreendendo sozinha. Sozinha. Mesmo tendo as suas revendedoras, mas aí agora você já assumiu uma outra cadeira que foi a posição criativa. Posição criativa e direção e todo o resto. E a parte de operação, porque nesse Tudo. Eu fazia tudo. Eu ia na rodoviária 3 vezes por semana pra buscar peça, porque eu entregava os insumos na rodoviária pra levar pra costureiras retirarem em rodoviária. Olha que loucura. Tipo assim, hoje eu fico pensando nisso, eu falo, gente... Como que deu certo? Mas que bom que deu. Mas excelente. Isso é muito inspirador, porque as pessoas romantizam muito, né, Wish? Se a gente parar pra pensar... Essa geração de hoje que tem um acesso a conteúdo muito grande, as pessoas tendem a mostrar a melhor parte. Mas o staff, o bastidor, a jornada, né, árdua que a pessoa fez ali para conquistar aquilo é muito pouco falado ainda. Porque você romantiza o bonito, mas você não quer saber que você vendeu uma peça de R$100, que foi na mão. Não, e hoje é tudo tão mais simples que parece que não foi tão custoso, sabe? Que parece que não foi tão suado. Porque nesse cenário que eu tô hoje, principalmente, né, que eu falo assim, a We Are Intimates, ela me colocou num universo de possibilidades através do produto, e exclusivamente o produto e o branding da marca, que foi uma coisa muito especial, porque assim, eu não fiquei indo atrás de influenciadora. Eu não paguei ninguém relevante pra falar do meu produto, sabe? Tipo assim, eu não tinha nem condição de fazer isso. Então, tipo, eu realmente fui no 1 a 1, naquele trabalho ali. Igual eu tava fazendo hoje uma palestra, eu escrevi. Quando eu comecei, não tinha como você mandar um direct pra influenciador. Influenciador, assim, era a namorada do menino que era colírio da Capricho. Entendeu? Aí ela era conhecida. Como que eu chegava nessa menina? Eu ia lá pra São Paulo e ficava andando na rua pra ver se talvez eu encontrava ela, entendeu? Então, tipo assim, era muito desafiador. E o produto, ele foi trazendo as pessoas certas. E as pessoas certas foram as que se conectaram com a marca. Porque eu falo também que existe algo que hoje muitos empreendedores não entendem, que não é sobre o negócio do outro. É sobre o que você faz com a sua autenticidade e que você coloca um porquê naquilo ali, um propósito para aquilo ali acontecer. Então, isso é contagiante. Exatamente. Isso escala. A autenticidade é algo que, de fato, as pessoas hoje compram. E quando você abre a sua segunda empresa, que já é uma moda mais de biquíni, algo mais nesse sentido, você tem como sócio uma influenciadora,
que é a Gabi Versiani, que é mineira, né? Uma das mulheres mais lindas do Brasil. A mais linda. A mais linda, eu acho ela maravilhosa. E como que isso acontece? Como que você começa, então, a entrar num universo que até então era muito distante? Porque a gente está falando agora de atingir um outro que público. Aconteceu? Na Uiara, atingiu um outro público totalmente fora do meu contexto. Mas a questão é que na Uiara, a gente começou a fazer um produto muito disruptivo, igual você usou essa palavra, é perfeita, que foram os bordados. A gente começou a apresentar uns produtos diferentes, uma modelagem diferente, igual eu te falei, essa estrutura de peças diferentes começou a atrair pessoas que gostam de novidades. Normalmente, pessoas que gostam de novidades, que são pessoas que têm ousadia, coragem e que realmente quebram padrões, são pessoas que se destacam. Então, ocasionalmente, essas pessoas tinham um match muito grande com a We Are Intimates. E quando a gente foi pro Instagram numa constância maior, porque antes o Instagram era como se fosse a vitrine, o catálogo da minha marca. Então eu postava assim, uma foto de um sutiã em cima da mesa e coloquei tamanho P e M disponível R$ 99,90, por exemplo. Sim. Era isso que era meu Instagram. Porque eu não aguentava mais mandar foto para as clientes. Eu tava com um estoque gigantesco, eu falava, gente, eu vou postar isso aqui, quando alguém me perguntar, eu mando o link e falo, entra aí, dá uma olhada, e tinha tudo lá. Aí, nem tinha essa opção do Instagram ser aberto na época. Eu lembro que eu tinha que aceitar a pessoa ali pra ver as fotos e tal. E eram bem minhas clientes mesmo. Era coisa muito assim. Não tinha story, era só feed. Sim. E aí, eu lembro que esse momento da marca, quando a gente começou a ser visto, né, que começou as clientes começaram a usar os bordados, começaram a postar, eu comecei a divulgar, aí uma mandava pra outra, mandava pra outra, e isso começou a viralizar como algo muito diferente, no meio delas, das influenciadoras. Sem eu conhecer nenhuma, sem eu falar com nenhuma. Só que eu sou uma pessoa muito do relacionamento. Eu sou muito do network. Então, eu via uma pessoa gostando, eu mandava uma mensagem, eu falava, oi, tudo bem? E aí, eu posso te ajudar? Tem alguma coisa que você quer que eu te mande? Você quer conhecer a marca e tal? E aí, mensagem, né? Nem tinha áudio também no Insta. Depois eu comecei a fazer isso com todas as ferramentas. Mas, assim, nesse momento, deu muito certo, porque eu me conectava muito genuinamente com elas, assim, de igual para igual, entendeu? Gente como a gente. E eu sempre gostei muito de contar a minha história, porque realmente, assim, foi do zero, exatamente, sabe? Do nada. E muito nova. Então, tipo assim, o povo achava muito legal. Falava, gente, tem condição, essa menina, 20 anos, mano, como que ela tá fazendo isso? Tipo assim, pelo amor de Deus, muito incrível, eu quero receber sim, eu quero conhecer. E aí eu comecei a construir relacionamento com essas pessoas através do produto. E elas começaram a gostar realmente da marca. Então, ia fazer um shooting. Yara, tudo bem? Olha, eu vou fazer uma foto aqui esses dias. Você pode me mandar um sutiã? Claro, posso mandar. Ah, eu vou fazer não sei o quê. Você pode mandar? Posso, sim. Ah, o meu Réveillon. Aí, eu comecei com coleções de Réveillon e Carnaval. Aí, a marca virou referência Carnaval, Réveillon, Carnaval, Réveillon. Tanto que hoje, todas as marcas fazem Carnaval. A We Are Intimates, primeiro ano da marca, eu apresentei uma coleção de Carnaval que eu fotografei na rua. Coloquei umas coisas metalizadas, assim, com as peças que a gente faz à mão. E aí, tipo, isso virou uma coisa muito forte da marca. Virou realmente uma característica do produto. De forma que hoje as minhas clientes, elas vão em uma festa, elas estão passando foto da festa, elas já falam, olha, ela tá de Yara, que linda que ela tá, olha pra você ver. Não, eu parei essa menina na festa pra falar que ela tava de Yara. Então, tipo, virou o produto que as meninas enxergavam e sabiam de onde sem ter que perguntar de onde era, sabe? E isso ficou muito forte. Nesse contexto de autenticidade, a gente conseguiu alcançar muitas influenciadoras genuinamente, assim, através do que a marca vendia. Não tinha quem indica, sabe? Ah, eu era minha amiga ali, vou te mostrar. Não tinha isso. E no contexto disso tudo, eu falo assim, eu devo ter pagado, no máximo, assim, na minha trajetória inteira, 5 influenciadoras, assim. Mas reconhecendo o trabalho além que elas fazem, tendo um relacionamento muito genuíno e investindo em tudo que elas precisavam de mim, da nossa marca, sabe? Então, assim, era uma festa, era um ensaio da Sapucaí, era um Réveillon, o meu casamento, eu queria um vestido, era coisas, assim, muito particulares. E isso traz uma conexão verdadeira. Não é o publi só, sabe? É uma conexão e um propósito muito forte. No meio disso tudo, a Gabriela, que é minha sócia, mandou uma mensagem querendo um body pro carnaval. E ela ia fazer umas fotos e tal, e ela falou assim, oi, tudo bem? Eu queria muito uma peça da We Are Intimate, será que tem jeito e tal? Aí nesse carnaval não deu, não sei por qual razão, parece que a gente desencontrou, ela tava morando no Rio. Aí eu falei assim, Gabi, eu posso te mandar pro Réveillon uma peça? E aí ela ia ter um outro evento, eu mandei nessa época pra ela, e aí ela fez um post, ela tem um alcance muito incrível, e eu falei, gente, eu quero trabalhar com essa menina, tipo assim,
eu quero que ela faça alguma coisa pra We Are Intimates com uma constância maior. E ela começou a fazer um conteúdo pra mim, eu falei, Gabi, eu quero que você seja a primeira influenciadora que eu vou testar 1 ano com um contrato. A gente pode fazer um mês você entrega feed, outro mês você entrega story? Aí ela, claro, e não, eu gosto demais da sua loja, eu gosto demais do produto, quero muito fazer e tal. Aí eu encontrei um valor que fazia sentido, perguntei pra ela se poderia ser nesse formato, ela falou que poderia. E a gente fez 1 ano de trabalho. E nesse 1 ano de trabalho eu consolidei um relacionamento muito legal com ela. Apesar de ser um relacionamento de empresária e influenciador, a gente foi compreendendo um pouco o jeito uma da outra. Ela foi conhecendo todo o meu mix de produto, porque 1 ano fazendo conteúdo ela recebia tudo, né? Tipo assim. Então foi um contexto de conexão muito verdadeiro. E num desses contextos, assim, desse ano, ela fez minha campanha de Dia dos Namorados. Como ela era minha influenciadora do ano, eu falei, a gente consegue fazer o Dia dos Namorados? Ela, claro, quero muito fazer, vai ser muito legal e tal. E aí, no meio da pandemia, a gente fez uma reunião pra alinhar a campanha de Dia dos Namorados. Aí ela falou comigo, Ui, eu queria te falar uma coisa, sei que a gente veio conversar sobre isso, mas eu tenho muita vontade de ter meu próprio negócio e eu queria muito uma pessoa que tivesse padrão, qualidade, que dominasse produção. E eu sei que você faz isso muito bem. Eu admiro muito a We Are Intimates. Eu quero muito fazer alguma coisa com alguém. E eu tava pensando em você. Aí, na hora, eu pensei assim, gente, eu não tô dando conta de dormir. Falei assim, sem condição. Não tem a menor condição. Só que quando eu perguntei pra ela o produto que ela mais vendia, que ela lembrava, e ela citou biquíni, quando eu comecei a revender lingerie, eu revendia biquíni também. Porque uma das empresas que eu revendia, ela tinha lingerie e beachwear. Moda praia e moda íntima. E aí eu revendia no verão. Todo verão eu vendia biquíni. Eu falei, gente... E eu comecei a dar uma estudada em biquíni. Eu falei, gente, maquinário de biquíni é muito parecido. Os fornecedores, né? Hoje os meus fornecedores da UI são os mesmos fornecedores da VS. Que é a Rossetti, hoje maior do Brasil em relação a esses 2 segmentos. E aí eu falei, eu preciso entender, assim, se realmente é uma porta que eu quero fechar. Porque eu já tinha interesse em ter outras empresas, assim. Eu falei, gente, quando você acerta um modelo de negócio, realmente você pode replicar ele em diversos níveis. Principalmente dentro de uma categoria de produto. Quando a Gabriela fez essa proposta, eu fiquei muito tentada, assim. Fiquei muito pensativa. Eu falei, gente, meu Isso sonho... foi em 2021? 2021. Na pandemia? 22, 23. Isso, 21. E aí eu falei assim, gente, vamos então tentar. Pensei, né, na minha cabeça. Falei, vou voltar pra BH, eu quero dar uma analisada, eu entro em contato com você, eu te falo direitinho, mas assim, eu adorei a ideia, porque realmente eu queria muito. Só que quando eu cogitei biquíni, eu ficava assim, gente, We Are Intimates. Se eu fizer um biquíni aqui, eu acho que vai dar uma bagunçada. Ser que confunda. Uhum. Exatamente. Aí eu falei assim, eu acho que não é o ideal. Só que na minha cabeça era muito... Quando eu comecei a estudar, era muito possível. Porque lingerie é muito complexo o processo de produção. Muito complexo. Muito detalhe, ainda mais as peças que você faz, que elas são uma peça minha específicas. Básica, ela tem, assim, um conjunto, ele tem no mínimo 8 aviamentos. 8 aviamentos. E 8 aviamentos num processo que você não consegue colocar uma máquina a laser pra cortar sutiã com bojo. Porque renda, cada lado da renda, ele tem um bico. Então, você não consegue colocar dobrado e cortar todos os bojos. Sim. Você precisa casar. Senão descaracteriza a peça. Total. Como que você vê um sutiã com bojo que uma florzinha vem aqui e a outra começa aqui? Não tem como. Então, tipo assim, é um processo muito manual. E aí, a lingerie, pra ela vestir, ela tem que ter aro. Ou ela tem que ter um elástico muito estruturado na base, igual a gente faz. Ou ela tem que ter uma alça. Aí não tem como a alça não ter regulagem. Não tem como não ter uma argola pra regulagem funcionar. Não tem como não ter um fecho. E aí a gente tem que ter etiqueta de composição, etiqueta de tamanho, que todo mundo tem. Mas assim, forro. Aí elástico, numa lingerie você tem no mínimo 4 elásticos diferentes. Uma peça nossa. Então, tipo assim, é uma cadeia produtiva muito complexa. Eu fui conversar esses dias com uma pessoa que é referência de confecção no Brasil, Eduardo Christian, ele virou pra mim e falou assim, eu falei assim, me fala de 0 a 10, o tanto que você acha complexo lingerie. Ele falou assim, 0 a 10, 14. Então, tipo assim, quando eu pensei nessa possibilidade de biquíni, eu falei, gente, se eu faço isso com lingerie, tipo assim, eu vou conseguir fazer com biquíni. Entendeu? Não tem condição. E aí, quando eu fiquei tentada nesse negócio, eu falei, vou pedir alguém pra me ajudar. E aí, foi nessa hora que eu falei, vou aceitar esse desafio, tipo assim. E acredito que com a Gabriela do meu lado, isso vai potencializar muito mais. Exatamente, entendeu? porque ela já tem o brand,
que é um brand que E um alcance, né? conectaria, e você já tinha todo o know-how de tudo que você já aprendeu, viu o que dá certo e o que dá errado, e foi o que você falou, que você demorou pra fazer em 6, você conseguiu fazer em 2. Exatamente. E a próxima vai ser em 1. A próxima Amém. em 6 meses. Amém, amém. Que genial. Mas só para eu entender, então. Então, hoje você lidera 2 marcas que, por mais que elas sejam correlatas, elas vão atender públicos, perfis e até sazonalidades diferentes. Isso. E existe essa diferença de sazonalidade? Uma vai ser uma moda mais verão, a outra ela é mais constante. Como que fica aí essa sua visão de produção? A minha visão de produção hoje ela é muito estratégica de acordo com a minha meta, sabe? Eu não sou muito do inverno e do verão, porque na Versiane Swing eu já tenho um pico de venda realmente, dezembro, janeiro, fevereiro ali, férias, né? E a gente também tem um momento muito... O nosso melhor momento é janeiro, fevereiro. Dezembro, janeiro, fevereiro. A gente vem da Black, mas aí a Black eu nem considero a sazonalidade. A Black realmente é o mercado. Certo. Ano passado a gente faturou 1 milhão na Black. Tipo assim... novembro, uma semana de venda. Mas das duas ou da Versiane? Da Versiane. Da Versiane. Falando assim, da marca que eu considero que tem essa sazonalidade. Porque a Yara, eu não tenho esse problema. Esse problema, assim, eu não tenho essa preocupação. Porque você já é do mercado que não é algo íntimo, mas sim de autoestima. Exatamente. E autoestima você tem todos os dias, assim, né? se for... Exatamente. Se Genial. fosse uma venda sensual, eu venderia Dia dos Namorados. Genial. Entendeu? Então eu falei, gente, isso aqui é todo dia. Não tem como. Tipo assim, eu faço um post no meu Instagram da lingerie do dia. As meninas ficam assim, Yara, não é possível. Quando eu vejo que você tá com essa lingerie e eu olho pra mim, eu falo, não é possível que eu tô saindo desse jeito. Então, tipo assim, esse pra mim... nude é realmente não te pertence mais, né? a minha prioridade do look. Eu posso estar de camiseta preta, calça jeans, mas assim, eu vou estar de conjunto de lingerie. Aconteça o que acontecer. E essa questão de colocar essa cultura mesmo da empresa, a gente consegue nutrir um ciclo de venda anual. E aí os meus picos de venda são em lançamento. Então não é nem sobre sazonalidade, não é sobre coleção de inverno e verão. É sobre cápsulas que a gente desenvolve que dão aquela alavancada nas nossas vendas. E aí a gente começou a criar cápsulas pra gente não ter essa questão de inverno, verão dentro da Versiane Swing. Então hoje o nosso conceito na VS, que é a de biquíni, é um beachwear downtown. Então a gente traz um modelo de moda praia que cabe perfeitamente na cidade. Então, a gente tem o biquíni como foco, nós somos uma marca beachwear, mas hoje a gente tem linho, a gente tem outwear, a gente tem um casual chique. Então, a gente consegue transitar aí ao longo do ano, em meses que jamais performariam, igual a gente ano passado no inverno, a gente vendeu assim, muito demais da conta, até porque, graças a Deus, né, o Brasil é um país perfeito para o nosso segmento. E, assim, independente do clima, entendeu? Então, isso é muito bom, assim. Eu consigo hoje criar estratégias de produto e de cápsulas de lançamento que eu alavanco o meu resultado pela minha cápsula, né? Pela criação que eu desenvolvo, pela coleção que eu desenvolvo ali, de acordo com a tendência do momento na moda. E não necessariamente dentro do meu segmento de moda íntima. Então, eu consigo colocar um vestido, eu consigo colocar na UI, por exemplo, uma manga de tule, um body com manga comprida, um conjunto mais conf numa cápsula de homeware, sabe? Então, assim, depende do feeling ali. E isso me permite organizar, assim, o contexto num 360. O público já começa a esperar, então, esses lançamentos. Ele já tem ali uma personalidade muito identificada com essa autenticidade que você cria. E, de fato, você difere da moda tradicional. Você não é uma empresa têxtil, uma confecção. Você, de fato, vende um valor para uma pessoa que não é um produto que ela compra em qualquer loja. Mas, sim, ela precisa daquilo para refletir aquilo também que ela sente, aquilo que ela deseja. Mas estratégia de negócio sensacional. Sensacional. Porque você... Agora faz sentido por que demora tanto. Porque você educou o mercado. E é onde que muitas pessoas veem esse imediatismo, né? Mas quando você ficou 6 anos ali mostrando que não é sexual, não é sensual algo que eu tô vendendo, mas algo pra você. Naquela época, doida, vai ficar vendendo uma peça de cada vez. Hoje, com toda essa base muito bem construída e sólida, a chance de um crescimento cada vez maior é imensa. Exatamente, eu espero. Não, sem dúvida. Ui, parabéns. Mas me conta, eu vi também que você teve uma jornada um pouco desafiadora na pessoa.
que foi muita coisa acontecendo em tão pouco tempo, muita mudança, uma própria pandemia que, queira ou não, teve um fator muito direto para o setor que você estava, e isso te trouxe ali algumas reflexões, né? E é um tema que ele precisa também ser falado, que é a visão do burnout, a visão do estresse. Como que você identificou, então, que a capacidade criativa acabou, que o estresse acumulado não era uma frescura, não era preguiça? Traz pra gente essa diferença, porque é algo que é muito importante a gente transparecer e falar mais desse assunto também. Eu falo que o ego, ele leva a gente pra alguns lugares que a gente não deveria querer visitar, entendeu? Então eu tava realmente acreditando que eu era uma super heroína, entendeu? Que eu não tinha que descansar, que eu dava conta de tudo, que meu ritmo era 880, não era nem 220. Tipo assim, eu tava ligada, ativa o tempo todo. E aí, trabalhando exaustivamente, fiz uma faculdade trabalhando todos os dias, dormindo 4 horas por noite, treinando. Aí eu queria treinar, aí eu queria comer. Aí eu queria comer direito, treinar, dormir nada, estudar além, sabe? Tipo assim, nunca tomei um pau, tô passando bem. Você fez moda? Eu fiz direito na Milton Campos. Direito? Formada em direito. Juro, agora eu choquei. Impossível. Você pegou uma faculdade triple A pra quem quer ser promotor, pra quem quer ser sinceramente, a nata do direito do Brasil. A nata do direito do Brasil. Aí eu fui abrir uma marca de lingerie. É isso, entendeu? Pelo menos se eu desistir, eu faço um concurso público. Agora você me chocou, viu? Exatamente. Então, assim, fiz uma faculdade incrível, perfeita. Eu sempre me cobrei demais da conta. E aí, quando eu terminei isso tudo, o meu corpo falou assim, pronto. Sabe assim? Só foi esse close que você quis dar, então? Era isso que você queria? Coisa? Exatamente. Mais alguma coisa? Foi exatamente isso. E aí eu lembro que, tipo assim, eu tinha muito na minha cabeça assim, gente, o desafio não é chegar no topo. O desafio é permanecer no topo. Exato. Então, tipo assim, na minha cabeça, tudo que tava acontecendo... Você até perguntou dessa situação de validação de marca. A gente recebeu um direct da Luciana Gimenez pra fazer uma collab com ela, do nada. Então, assim, quando eu comecei a entender isso tudo na minha cabeça, meio que eu cheguei num lugar que era o lugar que eu não cogitava chegar, mas ao mesmo tempo eu queria conquistar alguma coisa daquele jeito ali. Eu não tinha clareza do que era. Mas quando eu consegui isso, meio que é aquela situação de você correr uma maratona e você chegar assim... No final, você pensar assim, agora eu posso dar uma relaxada, porque eu acabei, sabe? Então, na minha cabeça, eu acredito, com todo o processo que eu fiz de terapia e análise, que eu senti essa situação desse respiro, de fazer assim, sabe? Tipo assim, pronto, agora sim. Só que quando isso aconteceu, foi uma quebra de expectativa gigantesca, porque a gente vive o tempo todo pensando na linha de chegada. Quando você chega na linha de chegada e você vê que não era sobre ela, e sim sobre tudo que aconteceu ao longo disso... Você sente uma frustração absoluta, porque você sente uma das maiores dores que o ser humano pode sentir, que é a inutilidade. O vazio. Um vazio profundo. E curtir a jornada é tão legal. Não, hoje eu falo, gente, tipo assim, eu surto. Claro que eu surto, são muitos problemas. Essa semana mesmo eu falei, gente, tô vendo um teste do universo, não é possível. Tipo assim, só que hoje eu já brinco com isso, sabe? Falo assim, tá, gente, é isso. Vai passar. É isso. Ah, vamos ficar aqui até 11 horas, tem que ficar, vamos ficar. Não vai resolver, vamos anotar isso aqui esse dia, tirar foto pra lembrar. Sabe, assim, eu tô vivendo, claro, né, tratando com a seriedade que merece, mas assim, de uma forma leve, uma entendeu? Forma mais leve. E você trouxe isso bem no início do podcast, que você fala a diferença de desistir, de entender de fato o que está acontecendo. Exatamente. Então você vai ter mais sobriedade para tratar aquele assunto e, consequentemente, mais atitude, mais ação na dose certa, né? Não precisa daquela emoção inteira, aquela... O problema é desse tamanho, você vai olhar para ele desse tamanho. Você não vai olhar para ele do tamanho de uma xícara de 8 metros, que vai ser um totem de uma marca de xícara, entendeu? Você vai olhar para ele desse tamanho, olha, ele é desse tamanho, o problema, ok, vamos colocar ele aqui e vamos resolver, entendeu? Porque os meus problemas sempre eram maiores que eu na minha cabeça antes. Hoje eles são desse tamanho. Que eles realmente são desse tamanho. Exato. Entendeu? Você olha pra tudo que você fez, esse tempo inteiro fazendo. Você olha esse problema, você fala, gente, mais um. Ele parece ser muito maior? Parece, mas ele é proporcional ao que eu tô vivendo hoje, entendeu?
10 anos atrás, esse problema seria o meu fim. Hoje ele é grande. mais uma parte do dia, entendeu? E até uma válvula para te proporcionar para outros degraus também, para você buscar. Com certeza. E aí, o que aconteceu? Eu fui sentindo essa frustração imensa nesse momento que eu cheguei nesse lugar que pra mim era o lugar ideal. Tipo assim, eu senti uma dor absoluta, porque eu falei, pronto, agora eu não tenho mais nada pra fazer. Já fiz tudo que eu tinha que fazer. E aí, nesse momento, eu tive uma exaustão física muito grande, uma exaustão física intensa. E eu precisei parar pra reavaliar tudo, obrigada. Porque um dia eu acordei pra trabalhar, eu não conseguia levantar da cama. E aí eu falei, gente, como assim? Não tava acontecendo isso. Hoje eu lembro dessas coisas, eu até falo isso às vezes em outros podcasts. Eu lembro e eu falo assim, gente, não era eu. Não tem condição. Porque é completamente diferente da Yara, genuinamente Yara. De agora, adiante, mas em algum momento A do meio, se perdeu, né? Exatamente. Eu falava, não tem condição. Isso não tá acontecendo. Aí eu cheguei, eu lembro direitinho, falei, mãe, eu não consigo trabalhar. Minha mãe falou assim, tá bom, Ui, vai deitar. Falei, não, mas eu não consigo trabalhar mais. Aí ela falou, filha, você tá cansada, né? Eu sentei na cama da minha mãe, isso nunca aconteceu na minha vida. Eu chorava. Uhum. Mas eu chorava, que eu lembro que eu soltei minha toalha, assim, e eu não conseguia parar de chorar. Tava o cabelo molhado, assim, minha mãe. Aí ela falou assim, não. Aí ela levantou da cama dela, isso era umas 7 horas, minha mãe acordou mais tarde. Falei, Yara, o que tá acontecendo? Eu falei, mas eu não sei, tio, eu não consigo explicar, eu não vou nunca mais na empresa. Não quero voltar lá nunca mais, eu não consigo ir, eu não quero mais fazer isso, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu não quero fazer isso. Assim, e foi uma sequência de desafio. Nesse momento eu perdi minha confecção, eu tive dengue hemorrágica, eu tava com cólica, cálculo renal. Assim, meu corpo falou assim, não conta mais comigo. Uhum. Entendeu? Se você precisou de mim até agora, eu dei conta até agora, a partir de hoje, foda-se, é seu. Desculpa. Exatamente. Mas foi isso, entendeu? Então, assim, eu não tinha o que fazer. Eu tive que parar e remanejar minha rota. Eu fiquei 3 meses afastada da empresa, assim. Pedi meu pai pra me ajudar. Meus pais não faziam ideia do que tava acontecendo dentro da minha empresa. Meus pais nunca tinham entendido, assim. Sabe, assim, quantas clientes que eu atendia, quanto que eu faturava. Lembro quando meu pai foi pra empresa que eu pedi ele pra ir de confiança, porque eu fazia tudo, assim. Eu falei, gente, se eu não tô lá, eu sei que a empresa... O que vai acontecer? Tipo assim, alguém tem que ir lá pelo menos autorizar o pagamento. Porque eu não tinha financeiro, sabe? Não tinha uma pessoa só de financeiro pra ficar aprovando pagamento. As meninas colocavam pra eu pagar e eu pegava o dia ali e fazia todos os pagamentos. No meu celular, do meu jeito, no meu formato, entendeu? Então, assim, quando eu tive que avançar, eu falei, eu preciso de alguém que confio muito pra estar lá. E aí, meu pai chegou e falou comigo assim, na segunda semana, ele falou, Yara, eu imaginava que você vendia calcinha e sutiã, mas isso aqui, que tá acontecendo aqui, nunca passou pela minha cabeça. Falou assim, eu tô assim, eu não sei explicar. Eu tô achando a coisa mais louca. Eu não fazia ideia que isso acontecia no mundo das mulheres. Então, tipo assim, meus pais não tinham a menor noção. Eu fiquei realmente esse tempo todo, eu e Deus, nessa jornada não da tinha empresa. Sócia, né? Não, nunca tive. Antes da Gabriela, né? E eu não tenho até hoje na Yara. Eu não tenho sócio na Yara. Então, ainda a empresa tá com toda a direção estratégica é minha, das duas marcas. Então, assim, nesse momento que meu corpo deu esse PT aí, eu fui diagnosticado com uma depressão atípica. E aí, nesse momento, nesse ciclo da minha vida aí, que deve ter durado mais ou menos uns 7, 8 meses, até eu encontrar o formato perfeito de tratamento, né? Que foi uma junção de treino, terapia e remédio psiquiatra. Foi muito desafiador e foi muito importante para remanejar a rota, sabe? Eu precisei equilibrar os pratinhos, assim... Na verdade, eu acho que eu precisei comprar pratinhos novos, sabe? Porque caiu tudo no chão. Ah, mas isso é muito inspirador. Isso mostra que muita determinação, muita garra faz acontecer, mas você traz de uma forma também muito leve que não precisa ter tanto sangue ao longo do caminho, né? Hoje, por exemplo, a sua segunda empresa vai ser muito mais leve. Agora eu preciso de alguém no financeiro. Eu não vou fazer isso mais. Pago alguém para fazer porque o meu tempo é outro. E todo esse aprendizado, essa experiência, é o que consegue ser replicado aí, né, com muita maestria, com muita coisa. Ui, posso te fazer um desafio? Uma mulher tão empreendedora como você, e que de fato é muito surpreendente, porque é uma junção de tanta coisa diferente para construir algo muito autêntico, né? Realmente, quem vê, eu pensaria que você tinha feito moda, fazendo
uma analogia sobre um todo. E quando você começa a falar, você fala, poxa, mas não faz sentido, mas depois faz, mas que salada tão legal que ficou a sua história, Louco, a sua né? jornada. E te faz única, sem dúvida nenhuma. Obrigada, fico feliz. Daqui muito tempo daqui um pouco tempo eu acho que a gente vai ouvir falar ainda mais da marca, das coisas que você está criando, das coisas que você está colocando o seu DNA, a sua intensidade. Então vamos. Então aqui Desafio. é só pra gente entender um pouco mais em uma palavra. De Começou. forma bem rápida, bem na sua essência. O que você descreve, então, a sua jornada empreendedora? Como você descreve a sua jornada empreendedora? Uma jornada de propósito. E o que é empreender? Nossa, o que é empreender é foda. O que é empreender? Vender o seu sonho para várias pessoas. O que é isso? Eu acho que empreender, uma palavra só? E uma... Empreender é resolver problema. Ótima definição. Excelente. Qual o maior desafio de uma mulher empreendedora e jovem? Se posicionar com autoridade e dominar o que tá fazendo. A sua maior conquista como empreendedora foi qual? Você falou assim, uau, sou foda. Olha o que tá acontecendo. Quando minha maior conquista como empreendedora... Minha maior conquista como empresária foi construir uma comunidade que defende minha marca melhor que eu. Fez fãs, né? Não fez clientes. Esse é o ápice. Esse é o auge. Esse é o auge. Você me ensina, hein? Quando... Que vender empresa... Nossa, uma parte ou outra vai ficar com raiva de você. Ou o comprador ou o vendedor. Porque são negociações tão complexas. Não imagino. Mas, genial. Sua maior inspiração empreendedora? Minha maior inspiração hoje? Uma pessoa? Uma sua referência empreendedora. Quem que te inspira que você fala, poxa, parece muito comigo, é uma pessoa que tem um... Eu tenho tantas referências, porque assim, eu sou uma pessoa muito desse contexto que você falou, sabe? Eu sou muito eclética. Então, assim, eu sou muito de pegar um pouco de cada pessoa que me inspira, sabe? Eu tenho norteadores que me inspiram, que são pessoas que fazem o que precisa fazer com o que tem, sabe? Então, isso é uma característica para eu ter aquele empresário ali como referência. Não gosto de citar um, assim, porque são tantas pessoas hoje, principalmente do meu lado mesmo, né? Que a gente conhece ali o BO do dia a dia. Eu admiro muito mais pessoas que eu tenho acesso do que as que eu acompanho nas redes sociais, assim, porque é mais real, sabe? Mas hoje as empreendedoras que mais me inspiram são as minhas amigas que estão comigo nessa luta, assim, sabe? Umas amigas próximas. Eu não vou falar os nomes, porque senão eu vou esquecer de alguém. Não, mas isso é muito legal porque você dá mais valor para a raiz do que para algo que tá intocável, Elon Musk, alguém que você não vai ter acesso, né? Então, isso é muito legal. Mas admiro demais, não admiro, tirando o mérito do cara, exatamente. Mas tem gente tão legal, tão inovadora, tão perto, e essas pessoas merecem valor. Isso que você fala é muito legal, porque a gente esquece, né, que tem pessoas tão geniais ao nosso lado. Sim. Nossa, tem muita. Fantástico. E pra gente fechar, me fala um sonho que você pretende realizar. Um sonho que eu pretendo realizar é o meu sonho. Todo mundo que vai nas minhas palestras sabe disso. O meu sonho é vestir a Beyoncé um dia. É mesmo? É meu sonho. Eu amo muito. Aí vai acontecer, tenho certeza. Amém. Na sua determinação, no network que você está criando, com toda essa autoridade galgada, sem deslumbre, mas tijolinho por tijolinho criada, Sim. Vai ser uma consequência. Sim. Ui, muito obrigado por ter participado do Bicast. Assim, estou impressionada, porque acho que no final você trouxe a palavra que eu estava tentando te traduzir. É um misto mesmo, você é eclética em tudo, mas com muito foco e determinação. E isso te faz ser uma empreendedora única, que ela não é traçada ali de método, de processo, mas um coletivo de tudo que você viu, absorveu, Sim. Você conseguiu fazer algo único. Tô conseguindo, tô tentando. A nova Victoria's Secrets, então, está sendo criada. Parabéns pela sua jornada, parabéns pela sua história. E, sem dúvida nenhuma, é o começo, né, de algo muito grande que você ainda tem para entregar, para construir. Tem muita empresa para vir aí.
Tô muito animada, tô com muita vontade de fazer muita coisa nova. E ensinar as pessoas também, né? Eu vou fazer um conteúdo digital muito legal também, então eu tô animada, tô doida pra fazer muita coisa. E esse é o ápice, quando você começa a ensinar. É isso, eu amo. Mas muito obrigada pelo convite, eu amei também, achei muito legal esse papo. Falei várias coisas que eu nunca falei em outro podcast. E eu fiquei muito feliz, assim, pelo convite, pela proposta também do seu trabalho. Eu acho muito legal mulheres, assim, nesse lugar, sabe? Eu acho que é indispensável nós nos posicionarmos com o devido valor que nós temos, sabe? Não no valor que o outro vê. E isso é o que transforma o nosso contexto de mulheres em um contexto de poder, um contexto de capacidade, um contexto de autoridade, um contexto de sensibilidade. Eu falo que nenhum homem vai ter a sensibilidade de 360 que uma mulher tem para gerir uma empresa. Definitivamente. O que pega um pouco, eu falo, às vezes também, é a questão emocional, que a gente tem muito aflorada, né? E que isso traz alguns conflitos aí na nossa gestão e no nosso dia a dia. Mas sabendo equilibrar isso de uma forma genuína, eu falo que as mulheres têm um potencial que a grande maioria desconhece e que muitas delas só desconhecem por terem sido intimidadas por muito tempo. Exatamente. Então, essa voz, esse lugar, sabe? Esse posicionamento, tipo, a sua trajetória também eu acho muito inspiradora, assim, e muito digno, sabe? Isso é muito legal. Parabéns também. Ai, mas ótimo. Pra fechar, coloca sua arroba aqui embaixo das duas marcas pra gente comprar e ficar ainda mais corajosa em poder se empoderar ainda mais. Com certeza. O meu arroba é o UIIARA Freitas S, porque já tinha Ui o Iara com dois Freitas. Is? Ui com 2 Is, Freitas com 2 S. O Instagram da Uiara Intimates é UIARA Intimates, escreve Intimates. E da Versiane Swim, Versiane com I, SWIM, que é o da marca de biquíni. Excepcional. Ui, muito obrigado pelo papo, pela inspiração e por tudo isso que você está fazendo, deixando as mulheres mais lindas e ainda mais encorajadas. Gostaram do papo, pessoal? Então, sigam aqui e até o próximo VaiCast. Até mais!